Flávio Bolsonaro fala sobre domiciliar de Jair Bolsonaro. Não esqueça de se inscrever no canal. Vamos à notícia. Senador Yuri Pita falando aqui de São Paulo. Daqui a pouco Pedro Venceslau e Matheus Teixeira também fazem perguntas ao senhor. Recentemente, ou um pouco menos de tempo do que os demais advogados que fazem parte da defesa do ex-presidente, o senhor também foi arrolado como um dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesse sentido, faço duas perguntas em uma. Qual a análise que o senhor, do ponto de vista de advogado do ex-presidente, faz da lista de exigências que foram colocadas pelo ministro Alexandre de Moraes para o cumprimento dessa decisão de prisão domiciliar temporária? E ele faz menção direta ao senhor como filho, que tem que seguir aqueles horários de visitas que já eram seguidos no sistema prisional. No seu caso em específico, como que o senhor vai adotar essas medidas para poder visitar o seu pai? Como filho ou como advogado? Isso permite ao senhor ter um pouco mais de acesso, por exemplo, do que os seus irmãos, que também têm esse direito assegurado? Yuri, essa decisão eu classifico ela como exótica. Mais uma vez, inovações acontecem que não estão na legislação. Então, o primeiro ponto, essa domiciliar humanitária temporária, isso não existe. Eu não consigo compreender onde há coerência nisso, porque se ele está recebendo esse direito de ter uma domiciliar humanitária, exatamente pelo fato de a saúde dele ter se agravado, inclusive a sua vida estar em risco, onde ele estava, no 19º Batalhão, por mais que ele tenha um tratamento digno ali, como é que funciona? Ele vai para casa, se o quadro de saúde dele melhorar, ele volta para onde? No mesmo local onde a saúde dele estava piorando. Então, assim, eu não consegui compreender de verdade qual foi a lógica desse período de 90 dias que ele coloca para vigência dessa domiciliar humanitária. E uma outra coisa que também todo mundo está ainda tentando entender, uma decisão até um pouco confusa, como é que, para os advogados poderem visitar o presidente Bolsonaro, ele restringe ainda mais, ele coloca lá que é possível apenas 30 minutos, naqueles dias em que há disponibilidade, numa grade que existe no sistema penitenciário aqui do Distrito Federal. Os advogados têm que entrar no sistema, ver se há disponibilidade de vaga para visita ao seu cliente, lá no 19º Batalhão, portanto, de segunda a sábado, em determinados horários em que os advogados do presidente Bolsonaro concorriam com os advogados de outros cerca de 50 apenados que também cumprem pena lá no 19º Batalhão aqui em Brasília, sendo que se o presidente Bolsonaro está numa domiciliar, obviamente ele não está concorrendo nessa grade de disputa de advogados para visitarem os seus clientes. Portanto, no meu ponto de vista, deveria ser um acesso como era antes de eu ingressar como advogado nos autos. Os advogados tinham livre acesso a qualquer momento ao presidente Bolsonaro, enfim, para dar as orientações, ouvir as opiniões, tomar as decisões estratégicas, executar ali algumas peças, colocar em prática protocolar algumas peças. Então também não entendi essa parte de restringir os advogados a determinados horários, tendo que agendar, inclusive, nesse sistema do 19º Batalhão para visitas de advogados no 19º Batalhão. Então, assim, Yuri, com toda a franqueza, os critérios estão completamente ali sem amparo em precedentes ou na própria legislação. Então, são coisas que certamente a gente vai ter que agora, na defesa, discutir como é que a gente esclarece esses temas.